Olá pessoal, sejam bem-vindos! Pela primeira vez que você esteja vindo aqui assistindo o meu vídeo, então não deixe de se inscrever no canal. Olha só, vocês estão vendo aqui uma biblioteca, né? Isso aqui não é biblioteca, como se diz, virtual não. Essa é uma biblioteca verdadeira. Olha aí para você ver, ó. Tá? Essa é a nossa biblioteca aqui, né, que eu tenho aqui na minha casa, tá? Muito bem, eu trago aqui para vocês, né, essa notícia que boa parte de vocês já devem saber sobre a última pesquisa do Datafolha. A última pesquisa do Datafolha sobre a aprovação do presidente da República. Por incrível que pareça, o resultado da pesquisa para o bom e ótimo, né, que aprova o presidente da República, está em 37%. Né? Aí o ruim e péssimo acabou caindo em torno de 2 pontos. Estava em 34% na pesquisa anterior e foi agora para 32%. Significa que se o ruim e péssimo cai, né, a aprovação, então, pela contagem de margem de erro e tudo mais, pode ter até mais de 37%, né? Mas deve chegar a um patamar de quase 40% por aí, né? Pois muito bem, tem gente que quando vê uma situação como essa, né, um resultado de pesquisa igual essa, aí começa a questionar as pesquisas, né? Não acredita que isso pode estar errado, não é impossível, né? Com um presidente como esse que nós, genocida, que está aí no poder, como é que ele ainda tem uma aprovação como essa? E eu vou ser muito sincero para vocês. Eu acredito sim na pesquisa. Eu só acho que muitas vezes o índice pode não ser tão exato, porque não existe exatidão nessas pesquisas de opinião, né? Não existe exatidão, não é 100%. Mas ninguém está inventando. Ninguém está inventando. Isso aí você pode ter certeza, não é uma invenção, tá? Porque, inclusive, eu sei muito bem que muitos, até companheiros da gente, né, que é de esquerda e tal, se fosse uma pesquisa que fosse a nosso favor, eu te dou certeza que essas pessoas estariam acreditando na pesquisa. Então, a gente tem que deixar de ser hipócrita, a gente precisa ser verdadeiro, né? Então, eu quero aqui, né, estou trazendo aqui para vocês, gravando esse vídeo, para falar sobre o resultado dessa pesquisa, tá? Não é de outra não, é dessa pesquisa, tá? Então, a pesquisa, ela mostra, né, que o Bolsonaro não teve, assim, uma queda significativa no seu índice de aprovação. Significa que há um grupo, né, aí fiel e, além do mais, né, cresceu um pouco, aumentou um pouquinho o seu índice de aprovação. Agora a questão que fica é assim, mas como que o Bolsonaro, o seu índice de aprovação se mantém, né, exatamente num momento como esse, ou talvez até aumenta um pouquinho mais, né? Um momento como esse, um momento da pandemia, um momento que muitos veem aí mostrando muito claramente, né, o quanto que esse governo ele não deu assim a mínima, né, para essa pandemia. A questão das mortes, né, a questão da vacina, que inclusive agora tá um Deus nos acuda, né? Então, um presidente que ele não colocou assim enquanto projeto mesmo, né, enquanto projeto de governo, assim, ele não se colocou inclusive ao lado das vítimas,
ao lado das famílias, né, das pessoas que vêm morrendo, que estão sofrendo e essa coisa toda. Isso tem ficado muito evidente, né? É muito mais do que evidente tudo isso. E agora, para, né, uma outra situação, tem a ver com as denúncias de corrupção, né, do COAF, do envolvimento do seu filho, né? Agora mesmo já soubemos de uma outra denúncia também que tem a ver com uma espécie de falsificação de documento que foi mandado lá para o STF com assinatura de cientistas, né, que não foram consultados, né? Enfim, você tem aí uma série de crimes, né? Isso tudo não dá para dizer que não seja crime, mas são crimes mesmo, né, que envolvem, por exemplo, o governo federal. E como que ele ainda está, né, ele ainda se mantém? Eu vou assim colocar apenas uma situação, porque são diversas. Nós levaríamos aqui mais de meia hora para poder falar tudo, então eu não vou falar tudo. Eu vou pegar apenas uma situação que tem a ver com isso aqui, ó, com redes sociais. O pessoal da extrema direita, eles têm demonstrado muita competência, muita eficiência quando se trata de redes sociais. Eles sabem muito bem lidar com isso. E eles ainda continuam, apesar de tudo que tem acontecido, com relação à questão do gabinete do ódio, as condenações que tivemos aí, né, até de youtubers. Tem aquele Alan Santos que foi embora lá do Terça-feira Livre. Então assim, mas mesmo assim, um grupo que ainda se mantém muito fiel a esse governo, eles conseguem assim vender uma narrativa, passar uma narrativa de que o Bolsonaro, ele é certo, ele está acertando em tudo que ele vem fazendo. Com tudo que nós da esquerda, inclusive, julgamos como erro, né, como um grande erro do presidente, eles conseguem vir e passar uma outra narrativa. E aí tem um outro detalhe para poder encerrar, é que em termos de competência e tudo mais, que esse grupo da extrema direita, né, defensores do Bolsonaro, bolsonaristas e tudo mais, eles sabem muito bem compartilhar, eles sabem muito bem, por exemplo, aumentar cada vez mais o alcance dos seus canais, muito mais do que os nossos. Muita gente da esquerda, infelizmente, não acredita nesse tipo de trabalho que é feito, como o que eu faço aqui. Não tem credibilidade com relação a isso. Aí, às vezes, fala muito da bolha, mas como é que você vai romper a bolha se você não ajuda a aumentar, por exemplo, o alcance do canal? A colaboração e a contribuição, né, com os canais de esquerda ainda são pequenos. Eu até falo isso para vocês, faz um teste para vocês aí. Pega um 247, que é um canal que tem muitos inscritos, 500 e tantos inscritos. Mas você pega um canal de um cidadão aí de extrema direita, vê lá a quantidade, por exemplo, de inscritos que tem no canal dele. Vê a quantidade de likes, por exemplo, que tem nos seus canais. Então, as redes sociais, elas não é o resumo de tudo o que precisamos fazer. Mas nós estamos vivendo um mundo hoje diferente do passado, onde as redes sociais, ela tem sim uma força muito grande e que a esquerda não sabe ainda usufruir, utilizar, né, desses canais. Quando eu estou dizendo assim, não é das pessoas que têm canais, que batalham, que lutam, não é isso. Eu falo de quem nos assiste. De quem nos assiste. Muitos de esquerda que não acreditam nesse tipo de trabalho que a gente faz. E aí deixa a coisa meio como está, né? Meio jogado como se fosse o segundo plano, né?
ou às vezes assiste, vê, mas não liga muito, né? Não dão tanta importância. E aqui a gente vai vendo o resultado de tudo que está acontecendo. Se a gente não entender isso que eu estou colocando aqui para vocês, se a gente não entender esse tipo de situação, nós corremos sérios riscos em 2022. Escreva o que eu estou falando. Corremos sério risco. Porque esse grupo aí, ó, estão trabalhando muito bem, muito bem. Há uma série de outros fatores que explica aí, né, essa pesquisa que foi apresentada. Mas eu queria aqui apresentar esse fator que eu penso sim que é um dos importantíssimos e que dá muita força para o Bolsonaro, continua dando muita força para o Bolsonaro. Até uma outra vez, muito obrigado pela atenção de vocês.